vai falar para a gente um pouco, agora mais focado em iniciativas do que debater, de fato, o tema. Então, a Manuela da UFBA vai falar para a gente sobre matemáticas negras, quem são, onde estão. Bem, gente, boa noite. Enfim, já me desculpei em relação à minha voz, eu vou falar de maneira bastante breve. Eu acho que a mesa de ontem, da Bárbara e da Sônia, já foram muita emoção nesse sentido. Eu vou só... essa imagem aí é um pouco da resposta, né? A Carolina falou, né? Matemáticas negras, quem são, onde estão? Esse mapa, na verdade, representa um questionamento que eu fiz ano passado. Inclusive, esse questionamento apareceu em uma mesa onde estava sendo discutido o gênero dentro da matemática. E, nessa mesa, foi questionado onde estão as mulheres negras. E eu estava na plateia e aquilo me causou um incômodo profundo. E, a partir daquela ocasião, eu realmente me fiz essa pergunta: onde estão as minhas iguais? Onde estão as matemáticas negras como eu? E de uma maneira completamente artesanal, porque eu não sou, enfim, não sou especialista em fazer levantamento de dados, estatísticas, eu comecei a espalhar e-mails pelo Brasil afora, com a pergunta em relação a essa questão de raça, né, em relação às mulheres, né, de forma mais específica. E aí a gente conhece, graças a Deus, colegas pelo país afora, então, essencialmente, eu saí espalhando esses e-mails. Contei também com um levantamento que Simone, que é minha colega de departamento, já tinha feito previamente, já tinha mais ou menos algumas mulheres indicadas. Então, eu só fiz refinar um pouco essa lista e comecei a espalhar e-mails com o objetivo de mapear. E esse objetivo de mapear era, primeiro, de responder essa minha pergunta, esse meu incômodo inicial. E, posteriormente, a coisa ganhou uma dimensão no sentido de acolhimento e articulação. Porque, para a gente se articular, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber onde estão essas mulheres. Então, enfim, foi inicialmente, quando eu finalizei a lista de indicadas, eu tinha mais ou menos 66 nomes, porque funcionava da seguinte maneira: eu entrava em contato com alguma mulher, esse era o meu critério, nas instituições espalhadas, ou institutos federais, eu incluí também os institutos federais, e pedia para as pessoas indicarem colegas, né, que, eventualmente, poderiam se declarar negras, porque o critério é a autodeclaração, né? A gente sabe que essa questão no Brasil ela é uma questão um pouco mais delicada. Eu não sou especialista em aspectos raciais, como sei lá, a Bárbara, enfim. Então, o meu critério inicial era somente a autodeclaração. Então, eu cheguei numa lista de aproximadamente 66 nomes, de mulheres que possivelmente eram negras, e aí fiquei super feliz e falei: nossa, quantas mulheres negras! Aí mandei esses e-mails e fiquei um pouco frustrada quando, depois de mais ou menos umas 3 semanas, eu recebi por volta de 22 respostas, e isso começou a me frustrar. E aí eu fiquei com aquela interrogação, né, de que será que essas mulheres não se consideravam negras? Será que elas não tinham recebido o e-mail? Será que, efetivamente, elas não se entendiam como negras? E eu percebi que atuar na questão racial aqui no Brasil é algo bastante delicado. E, na área das ciências exatas, em especial na matemática, a gente não discute raça. Não é algo que se discute, enfim, né? Nem nos corredores. Eu, por exemplo, sempre, na verdade, depois de um tempo da minha vida, eu comecei a participar desse tipo de discussão, mas sempre muito fora da academia. Dentro da academia não tem muito esse tipo de discussão. Então, eu comecei a atuar de uma maneira um pouco mais indireta, né? Porque algumas mulheres da lista, eu assim olhava e falava: olha, eu acredito que fulana se entenda como negra. Algumas eu conhecia por conta da experiência que eu tive na Unicamp, acabei conhecendo muita gente. Enfim, mas eu precisava que elas se entendessem como negra. Não bastava eu achar que
sei lá, professora X da Universidade X era negra, ela tinha que se manifestar de alguma maneira. Então, eu tive por volta de 22 respostas. Depois, eu comecei a atuar de uma maneira mais indireta, via redes sociais, algumas que eu conhecia, ou conhecia amigos que conhecia, eu pedia as redes sociais ou até o WhatsApp, e aí me identificava de uma maneira um pouco mais próxima, e esse número começou a aumentar. Então, eu comecei a ver o quanto essa questão racial ela é cruel com a gente dentro da academia. Porque muitas mulheres me respondiam o e-mail e falavam, eu não sei responder para você, eu nunca pensei sobre o assunto. Enfim, então a coisa começou a ganhar uma dimensão muito maior do que eu imaginava, inclusive dá muito mais trabalho do que eu imaginava. Enfim, a Itaíma comentou que no workshop de mulheres matemáticas que aconteceu em Campina Grande em março, eu apresentei esse mesmo mapa e ele tinha por volta de 37. Ali tem o total, né, está dividido por regiões. A gente tinha por volta de 37 mulheres, então esse número já cresceu, porque as pessoas ouviram falar disso e começaram a me perguntar, olha, eu acho que a colega tal olha, o WhatsApp dela é esse, o Face. E aí eu me aproximar mais dessas mulheres, hoje a gente tem uma rede muito mais ampla, de comunicação mesmo. Eu estava conversando agora com a Adriana, ela falou... A Adriana foi uma pessoa que me ajudou, por exemplo, para localizar as mulheres lá no Sul. Ela me deu contatos de outras instituições, que não necessariamente era a Federal do Rio Grande do Sul, que fica em Porto Alegre. E eu falei, não, tem uma Juliana Ricardo, que é da... Então, assim, já estou... E, assim, recentemente, eu consegui falar com uma professora de lá da Paraíba. Enfim, porque é aquela coisa, às vezes eu até conhecia, olhava a foto ou o currículo e dizia, eu acredito que essa mulher é negra. Mas o critério é, de fato, a autodeclaração. Então, acho que o ganho que a gente ganhou foi criar essa rede de acolhimento, que, enfim, hoje, às vezes, alguém cita alguma dessas mulheres que estão bem. Esse trabalho assim, desse mapa foi feito pela maravilhosa Verena Araújo, que também é responsável pela arte gráfica da exposição visual, que foi idealizada pela Simone, que é uma menina negra, estudante de artes plásticas da UFBA, maravilhosa. Então, quando eu comentei com ela que eu queria uma imagem que pudesse descrever um pouco do levantamento, aí ela teve um trabalhão enorme, porque, se vocês observarem, os nomes estão nos respectivos estados, inclusive a Bahia ali está com uma quantidade bem grande de nomes. E a ideia de colocar os nomes era para dizer que nós, enquanto mulheres negras, nós temos nome, nós temos sobrenome, nós não somos olha, a mocinha, ou a... Então, acho que foi importante, eu fiz questão de não trazer somente aquela informação ali dos dados estatísticos, mas o mapa é uma maneira de dizer isso também, que a gente tem nome, que a gente tem sobrenome. Tá? Então, fica o convite. Inclusive, esse mapa terminou ontem de noite, não, hoje de manhã, a Verena me enviou a última versão, porque eu incluí a professora maravilhosa ali, Rosilene Dalfan, fiquei super feliz, porque o norte estava meio vazio, e isso é uma frustração minha, inclusive. Tentei várias, inclusive porque a gente se conhecia, mas eu não sabia que ela estava na UFAM. E, enfim, tentei várias maneiras de tentar acessar essas mulheres, porque, assim, esse mapa está vazio ainda, não é porque não tem as mulheres, não, gente, disso eu tenho certeza, é porque eu ainda não consegui encontrar, mas eu vou encontrar, tá? Vocês podem ajudar também. Então, eu vou deixar meu e-mail para vocês. Na verdade, a ideia de mostrar o mapa é para que vocês divulguem, né, os espaços onde vocês estiverem, nas universidades, institutos federais. Infelizmente, eu restringi o meu espaço amostral, porque isso que vocês estão vendo aí já deu um trabalho muito grande. Talvez, em algum momento, eu lance uma pesquisa e precise de bolsistas para me ajudar, porque eu que estou gerindo isso, eu que estou gerindo os e-mails, as tabelas. Enfim, e assim, eu tenho uma tabela bem... Aí eu só coloquei os nomes, mas a minha tabela tem a instituição, tem o ano que a professora se doutorou, porque eu quero esse mapeamento de uma maneira que a gente utilize ele também para reivindicar espaço em eventos como esse, e, enfim. Então, eu preciso de um mapeamento mais claro. Então, assim, aí eu estou só representando o nome, mas
Lá no meu mapeamento tem e-mail, tem nome, tem ano de doutoramento, se é doutora, semestre, onde é que está, qual é o campus. Obviamente, a gente colocou aí só de uma maneira resumida. Então, eu vou deixar meu e-mail aqui no quadro. Enfim, como eu falei, o critério é a autodeclaração. Então, vocês podem estar me ajudando, digamos assim, claro, alguma matemática negra pode escrever e falar, olha, eu me entendo como negra, caso não esteja aí já nesse levantamento preliminar, ou então falar, olha, eu tenho uma colega de trabalho, ou eu conheço uma professora, e assim, só precisa mandar o nome e o e-mail, o resto é comigo. Eu vou entrar em contato com essa professora e ela só entra, de fato, no mapeamento se ela manifestar diretamente, seja via redes sociais, seja via e-mail, se ela manifestar diretamente, de fato, que se autodeclara negra ou indígena, porque eu coloquei negra ali, mas, como a Bárbara falou, né, citou muito bem a Angela Davis ontem, quando as mulheres negras se movimentam, todo o sistema se movimenta. Então, na verdade, é um mapeamento que tem interesse em mulheres negras e indígenas. É porque, infelizmente, eu ainda também não consegui encontrar nenhum indígena, mas eu vou encontrar porque eu sou insistente. Tá bom? Vou botar meu e-mail aqui no quadro. E aí, se vocês puderem ajudar, eu vou ficar bem grata. Obrigada, Manuela.